Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje é review de Bíblia de Estudo. Vamos apresentar nos seus mínimos detalhes a Bíblia de Estudo do Discipulado, uma publicação da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia leva o texto Nova Almeida Atualizada e é uma Bíblia muito importante para você que quer ter um material de apoio, aliando texto bíblico e estudos para você trabalhar naquela turma de discipulado, aquele grupo pequeno, grupo de célula, enfim. Porque ela traz estudos muito práticos para você abordar temas voltados para diversos públicos, desde a criança até o jovem adulto, até o idoso, enfim. Então ela tem estudos muito práticos para você trabalhar com cada público específico. E também tem estudos gerais para você trabalhar com todo tipo de pessoa. Porque o discipulado é muito importante. Na minha concepção, o discipulado é a base da igreja. É ali que serão formados homens e mulheres que serão grandes na fé. Então é ali que a gente consegue trabalhar individualmente com cada pessoa visando o seu amadurecimento. E essa Bíblia vai te ajudar através dos recursos que ela tem para você estar trabalhando isso com as pessoas, num grupo pequeno, num grupo de discipulado, enfim, tá bom? Então é uma Bíblia muito bem trabalhada, olha só. Aquela capa, uma imitação de couro na cor preta. Então as letras aqui todas tingidas, né? Tem um azul e um prata. E o interessante também é que tem 2 fitilhos de marcação de página. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link caso você queira adquirir. Tem também uma capa brochura que é um pouquinho mais barato, mas eu recomendo você investir um pouquinho mais nessa Bíblia, com essa capa. Então é uma Bíblia que vai te ajudar muito. Lembrando que o texto dela é o Nova Almeida Atualizada. Então vamos lá, vamos para o conteúdo da Bíblia. Deixa o seu like, deixa a sua curtida aí, se inscreva no nosso canal, muito importante para você ficar por dentro de todas as novidades em materiais de estudo, bíblias, enfim, livros teológicos. Quando você abre aqui a Bíblia, na primeira página tem essa folha, que é uma parte de dedicatória. Ela vem numa folha, um papel um pouquinho mais grosso, né? Então aqui tem a data que eu comprei essa Bíblia, Bíblia de Estudo do Discipulado, texto bíblico Nova Almeida Atualizada, materiais de estudo. Aqui estão os nomes dos 2 editores principais, Sociedade Bíblica do Brasil. O papel da folha é aquele papel tradicional da SBB, papel Bíblia, né? Ele é um pouquinho transparente, mas é um bom papel. Ficha catalográfica. Aqui tem a data da publicação dessa Bíblia. Ela foi impressa, deixa eu ver aqui, 2017. Né? Na verdade, essa Bíblia, inicialmente, ela foi publicada em partes, né? Então vocês também encontram ela, vocês encontram essa Bíblia em fascículos, tá? Pequenas partes aí, mas em 2019 parece que a gente teve a versão completa dela. Tá bom? Índice. Esse índice é um índice geral, também com os recursos e os livros da Bíblia. Em seguida, a gente tem uma introdução, Vivendo como Discípulos. Então tem aqui um estudo muito interessante sobre a importância do discipulado, trabalhando 4 temas. O discipulado, uma Bíblia autobiográfica, uma Bíblia para pequenos grupos, uma Bíblia temática e um enfoque prático. Então uma Bíblia muito interessante para você trabalhar estudos para poder viver isso na sua igreja. Então tudo aqui, essa parte aqui vai estar trabalhando essa temática, né, como trabalhar de forma prática a Bíblia, individualmente com uma pessoa ou em um pequeno grupo. Esse estudo aqui é muito interessante, tem aqui o Pacto de Timóteo, né? Essa questão de ser discípulo, e lembrando que os discípulos são para Cristo. Princípios básicos para a interpretação bíblica, um pequeno resumo sobre como se interpretar a Bíblia. Isso é muito importante, né? E aí a gente tem um recurso aqui muito interessante nessa Bíblia, que lembra muito a Bíblia para pequenos grupos. A gente já fez o review dela. Em breve nós vamos ter um vídeo comparativo entre as duas. Que são os cursos que essa Bíblia possui. O que seriam esses cursos, né? Vale ressaltar que a gente tem diversas temáticas ao longo do texto bíblico. São estudos, quadros voltados para públicos específicos. Então o primeiro tema que a gente tem aqui é o discipulado. E aí a gente tem um tema, discipulado, e a gente tem módulos
anexados a esse tema discipulado. Quais são? Dedicados à comunhão, dedicados à palavra, dedicados à oração, dedicados a uma vida simples, dedicados ao evangelismo pessoal, escolhendo em quem investir nossa vida, como ser um bom discípulo ou mentoreado e como ser um bom discipulador ou mentor. Todos esses estudos, olha só, tem aqui o título de cada um dos estudos ligados ao módulo dentro da temática discipulado e a referência bíblica que esses estudos estão inseridos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar onde estão esses estudos, tá bom? Então ele vai trabalhando dentro desses temas. O segundo curso seria relacionamentos. Então aqui tem a mesma coisa, os 8 módulos. Cada um desses cursos tem 8 módulos. 3, casamento. 4, equipes. 5, restauração. 6, personagens bíblicos. E sempre com 8 subtópicos. 7, caráter. E aí o 8 são alguns estudos avulsos que nós encontramos no texto bíblico. Eu vou mostrar para vocês onde estão esses recursos, tá bom? Esses estudos avulsos. Depois a gente tem uma apresentação da Nova Almeida Atualizada, que é a tradução dessa Bíblia. E aí nós entramos no texto bíblico. Cada livro tem uma introdução muito importante para você já ter uma noção do que é o livro. E é uma introdução prática, inclusive para você pegar o conteúdo aqui numa eventual explicação para um discípulo, para alguém que você está trabalhando ali, um estudo bíblico. Aqui já tem uma explicação muito prática sobre, por exemplo, a introdução, o tipo, o livro, enfim, o que o livro vai abordar, o texto-chave do livro, enfim. E aí nós já entramos aqui no texto bíblico. Bom, texto bíblico em 2 colunas, como vocês percebem. A gente não tem verso embaixo de verso, é texto corrido. A gente percebe que tem 2 cores, tá? Tem um azul aqui inserido, tanto no número do capítulo, como também no subtítulo e nos estudos que existem, né? E também a gente tem referências cruzadas aqui junto ao texto bíblico. Abaixo a gente tem notas de estudo de rodapé, um diferencial. Ela tem muitas notas de estudo também. E esses quadros azuis são aqueles cursos. Vocês lembram que a gente viu lá no início, lá no sumário? Então, por exemplo, a gente tem um estudo avulso aqui sobre restauração de cara, que é aquele módulo 8, né, que nós encontramos, é o curso 8, tipo 8, estudos avulsos. Mas, por exemplo, a gente já tem aqui um estudo sobre casamento, que é um dos temas dos cursos que essa Bíblia possui. E é interessante que sempre começa com perguntas bem intencionais, tem um título com referências bíblicas, geralmente é um estudo ligado a um texto bíblico próximo, tem algumas perguntas para você começar ali abordando o tema e depois tem aqui o desenvolvimento e sempre a referência do estudo anterior e do próximo estudo sobre esse tema, né, ligado aqui ao casamento, tá bom? Então, olha só, por todas as páginas vocês vão encontrar vários estudos. Olha só, estudos avulsos. Por que ao criar Adão, Deus criou somente ele? Então, sempre tem aqui um tema para você trabalhar. Vale ressaltar que ela tem muitas notas de estudo também. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho sobre essas notas de estudo. Olha só, a quantidade desses quadros. Então, por exemplo, você pode usar da seguinte estratégia, né? Você pode ir aqui no início, no sumário, vamos pegar aqui um exemplo, né? Então, por exemplo, você quer trabalhar sobre restauração. Então, vamos pegar esse tema aqui. Aí você quer trabalhar o módulo 2 aqui, porque cada curso desse, né, na verdade não é um curso, é um guia para você trabalhar estudos bíblicos ligados ao discipulado. São temas bem intencionais. E aí a gente pode chamar de cursos realmente como a Bíblia colocou. Então, por exemplo, o tema 5 desse curso, restauração, são 8 módulos, né? Ele explica aqui, ó. Esse curso de 8 módulos trabalha os seguintes 8 temas. Então, quais são os temas? Base de uma restauração, sendo um restaurador. Então, vamos pegar o 2 aqui, sendo um restaurador. E aí, a gente tem um estudo, o chamado, a referência, Isaías 42. E também Mateus 9, 35 ao 38. Então, vamos lá. Nessa primeira referência, deixa eu marcar aqui a minha Bíblia.
Isso. Vamos aqui. Isaías 42. Então, quando a gente vai lá em Isaías 42, deixa eu pegar aqui para vocês. E é interessante porque essa Bíblia tem aqui a pontinha aqui, na pontinha da página a gente tem o nome do livro e o número do capítulo. Isso facilita na hora de procurar, né? Eu sempre destaco isso. Então, olha só, Isaías 42. Aí tem aqui o símbolo, vamos voltar lá. Restauração, né? Então aqui de cara a gente tem um símbolozinho restauração, sendo um restaurador. Olha que interessante. Aí tem aqui Isaías 42, Mateus 9:35, que é o outro estudo, e tem aqui o módulo, é o módulo 5, né? O tema restauração, o estudo 2.1. E aí traz o estudo sobre isso, ligado ao texto bíblico, Isaías 42, do 1 ao 14. Isso aqui você pode trabalhar num discipulado, isso aqui você pode trabalhar num grupo de célula, num estudo bíblico individual com alguém, num culto na sua casa. Enfim, dá uma direção muito boa, porque traz perguntas intencionais para você trabalhar em grupo, para que o estudo não fique restrito apenas como se fosse um ponto de pregação, mas que seja bem dinâmico. E depois tem todo o decorrer do estudo ligado ao texto bíblico para você trabalhar com essa pessoa ou as pessoas ligadas aí ao discipulado, ao estudo bíblico que você lidera ou que você participa, tá bom? Então é muito legal mesmo. O segundo estudo, por exemplo, a gente tem aqui, ainda dentro do chamado, é Mateus 9:35. Então a gente vai lá em Mateus 9:35. Olha que legal, você vai aqui na pontinha, você acha rapidinho, gente, olha que legal. Ó. Mateus 9:35. Mateus 9:35. Seria esse estudo? Pera aí. Deixa eu ver aqui, se é esse estudo. Deixa eu pegar certinho aqui. Isso, Mateus 9:35. Aí tem esse estudo aqui. Iniciando uma conversa com não crentes. Então você pode fazer uma, vamos dizer assim, aliás, deixa eu ver se é isso mesmo, esse estudo. Você pode fazer uma continuidade trabalhando esse tema, né? Seguindo essa diretriz. Mas você pode também seguir tópico por tópico, como a gente fez lá, buscando no sumário. Então fica a critério de vocês. Por exemplo, você está lendo o livro de Mateus com alguém lá, fazendo um discipulado no livro de Mateus, por exemplo. Então você pode seguir os estudos que existem no livro de Mateus. Então, por exemplo, no Novo Testamento, Mateus tem aqui uma introdução. Então tem sempre um subtítulo aqui ligado a essa questão do discipulado. Toda a introdução também é voltada a isso. E aí nós já começamos aqui no texto bíblico. E sempre a gente encontra estudos, tem o tema casamento. Então vai depender muito do que você está trabalhando, tá? Com relação ao discipulado, tá bom? Então é uma Bíblia com muitos recursos. E além disso, como vocês perceberam, estou voltando aqui no Antigo Testamento, chegamos aqui no livro de Êxodo, ela tem boas notas de estudo também, olha só. Então aqui a gente tem texto bíblico em 2 colunas, né? Uma Bíblia muito bem organizada, a diagramação é muito boa. A SBB sempre capricha na diagramação das suas Bíblias. E abaixo do texto bíblico, a gente tem as notas de rodapé. Sempre tem aqui uma palavra em negrito, que é uma referência às vezes do versículo. Os versículos aqui estão na cor azul, bem destacados. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um pouquinho do viés prático dessas notas de estudo, tá bom? Então, quando você vai passando, olha a quantidade de estudos. Porque, por exemplo, a gente tem aqui, deixa eu explicar para vocês, voltando nesse índice aqui, que é muito importante antes do texto bíblico, que é o índice dos cursos. A gente tem exatamente, olha só a quantidade de temas. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas específicos e o 8º são os estudos avulsos. Geralmente, cada tema desse, a gente encontra, olha só, vamos pegar aqui o tema 6, personagens bíblicos. Então a gente tem aqui 8 módulos ligados ao tema personagens bíblicos, e cada módulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente tem 8 estudos em cada módulo. Então só aqui a gente vai ter 64 estudos.
Então você pega 6 aqui, né? 64 em cada aqui, né? Olha a quantidade de estudos que você vai encontrar. Então todas as páginas da Bíblia praticamente, né, ou pelo menos aqui uma próxima da outra, eu estou em Êxodo para vocês terem uma ideia. Vocês encontram esses cursos aqui, esses quadros para te ajudar na hora de trabalhar com pequenos grupos. Isso é muito importante mesmo, tá bom? Então, passando aqui mais para frente, com relação ao tamanho da letra, é uma letra com tamanho confortável, não é grande, também não é gigante, mas é uma letra tamanho média, e a fonte da letra, né, é uma letra um pouquinho mais grossa, então dá para ler tranquilamente. E aí quando a gente entra aqui no Novo Testamento, não tem introduções aos testamentos ou aos blocos de livros, né? Eu já mostrei um pouquinho de Mateus. Então, por exemplo, né, aqui em Mateus 8, o tema discipulado. Olha que estudo legal. Seja um discípulo ou mentoreado. Então vou ler um pouquinho aqui dos estudos só para vocês compreenderem. A referência é Mateus 8, 8 do 5 ao 13, ainda tem 2 Timóteo 2, 1 ao 4, do módulo 1, discipulado. Que diferença faz quando um líder ou discipulador também tem um discipulador ou mentor? Então uma pergunta para você trabalhar com o seu pequeno grupo, o seu grupo de discipulado. Você pode dizer como centurião: eu sou um homem sujeito à autoridade, tem a referência bíblica, que tem o papel de autoridade em sua vida? 3. Quantas gerações de discípulos você enxerga? Então, as perguntas bem intencionais. E aí o conteúdo. O que Barnabé fez para Paulo? Aí tem aqui o que ele fez. 1. Ofereceu amizade, um ambiente de amor e aceitação. 2. Abriu portas para ele. 3. Integrou ao corpo de Cristo. Ao corpo de Cristo. 4. Discerniu seu potencial. Aí tem aqui uma conclusão. Então é muito legal você trabalhar isso em pequenos grupos. Eu acho que vai ajudar muito vocês, principalmente quem tem dificuldades aí com essa parte, por não ter um material de apoio com um conteúdo voltado para isso. Bom, aí a gente vai caminhando. Esses são os recursos dela, né, que ela possui. Vamos chegar aqui mais um pouquinho para frente. A gente está aqui em 1 Coríntios. Eu quero mostrar um pouquinho das notas de estudo também para vocês. Qual é os recursos que ela possui? Então tem introdução aos livros, notas de rodapé de estudos, abaixo do texto bíblico dividido em 2 colunas, referências cruzadas, e esses quadros azuis que são estudos voltados para os pequenos grupos, trabalhando esses temas, né? Como eu disse para vocês, são 7 temas, além de estudos avulsos ligados aí a um 8º tópico. Bom, ela tem muitas notas de rodapé também, que são notas de estudo. Qual é a forma como a gente encontra aqui essas notas de estudo? Então, por exemplo, a gente está aqui em 1 Coríntios 6, quando Paulo vai trabalhar aqui, ela sempre traz aqui, né, o número do capítulo e os números do versículo que ela comenta. Então, por exemplo, versículo 9 do capítulo 6. Não se engane, nós nos enganamos quando pensamos que Deus não levará a sério os seus mandamentos nem os nossos pecados. Os injustos não herdarão o reino dos céus. Aí tem uma referência bíblica. Nossa preocupação com a vida espiritual da pessoa e seu destino eterno nos leva a ir atrás de confrontá-la em amor. Então as próprias notas de estudo são notas que te ajudam nesse trabalho com pessoas específicas, né? Então ele traz aqui um comentário também um pouco mais exegético sobre a continuidade aqui do texto bíblico, né? Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais. E aí ele traz uma explicação exegética também, né, para te ajudar nas explicações aqui ligadas aos estudos. E tem um ponto muito importante que quando você está lendo aqui a nota de estudo, a gente tem aqui uma frase sublinhada aqui numa cor azul, nota prática, que é uma nota de estudo bem prática para você talvez já inserir ali no estudo que você está fazendo com a pessoa. Então, por exemplo, 1 Coríntios 6, 19 ao 20, né? Vocês não pertencem a vocês mesmos. Somos mordomos e não donos do que temos, até dos nossos próprios corpos, porque vocês foram comprados por preço. Nós somos a pérola de altíssimo valor pela qual Jesus entregou tudo o que tinha. Nota prática. Não existe essa coisa que chamamos vida particular. Permite que ele faça a vontade dele. Se não fizer, em vez de ter alguma utilidade para Deus em sua obra redentora no mundo, você será um empecilho e entrave. Tudo para ele.
Então, uma nota bem devocional, bem prática, que é um recurso que a gente encontra também nessa Bíblia. O caráter teológico dessa Bíblia. Ela é uma Bíblia mais neutra, pelo que a gente percebe. Não vai assim adentrar muito no ponto de teologia, discussões teológicas. É mais uma teologia mais pastoral, mais prática. Olha só a quantidade de nota de estudo que a gente encontra. Então isso é muito interessante também. Bom, caminhando aqui para o final da Bíblia, a gente chega aqui em Apocalipse capítulo 22, perdão. E aí a gente tem um índice de assuntos. Então, acabou o texto bíblico, a gente tem esse recurso. A Bíblia de Estudo Discipulado tem 7 cursos para pequenos grupos, cada um com 8 módulos e cada módulo com 8 estudos. O índice deles com um todo se encontra após a introdução à Bíblia do Discipulado. Então esse índice de assuntos te ajuda a encontrar estudos com relação a diversos assuntos que você precisa. Então, por exemplo, você quer trabalhar um estudo sobre abandono. Então aqui tem uma referência de estudos ligados a isso. Ligados também aos 7 cursos que ela possui, além dos outros estudos avulsos que ela possui. Então, por exemplo, você quer estudos aqui sobre disciplina. Então, traz aqui várias referências bíblicas de recursos voltados à disciplina. Então, é um índice muito importante que essa Bíblia possui e vai até o final. Olha só, encerra aqui quase até o final, porque no final ainda a gente tem um último, que é o índice de assuntos nas introduções a cada livro. Então aqui tem um pequeno resumo de cada livro, desde Gênesis até Apocalipse, e alguns estudos que existem nos livros que explicam um pouquinho sobre a dinâmica de cada livro da Bíblia. Então essa é a Bíblia de Estudo do Discipulado, uma Bíblia que eu recomendo demais para você trabalhar com os seus discípulos, que é um papel tão importante da igreja, que é fazer discípulos. E fazer discípulos não é uma sugestão, é um mandamento de Jesus, uma ordem de Jesus para todos aqueles que são discípulos dele. Que Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.